agradecer aos organizadores do evento que possibilitaram esse espaço para a gente abordar um tema que, assim, para muitos de nós é tema de pesquisa e vem a ser trabalhado por anos. Então, assim, é um espaço para trabalhar digamos que uma introdução ao que foi e tem sido operações de paz. Eu vou compartilhar, primeiro, antes de mais nada, apresentar o painel, né? Nós somos hoje 3, as participantes, a professora Juliana Bigatão, que vai debater o painel. Ela é professora do Departamento de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, da Unifesp, doutora em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas e pesquisadora do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, do GEDES. Em seguida, as panelistas, né, começando pela professora Vanessa Braga Matiasik, professora, colaboradora e pós-doutoranda no programa de pós-graduação em Ciência Política da Universidade de São Paulo, é professora de Relações Internacionais da FAAP, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais, o NUPRE, e do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional. E eu, Camila Braga, sou pesquisadora de pós-doutorado no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo e do Centro Regional da América Central e do Caribe do programa CALAS, Centro de Estudos Avançados Latino-Americanos da Universidade de Costa Rica. E também aqui, como nós 3, somos membros da rede de pesquisa em paz, conflito e estudos críticos de segurança. E é por essa rede que hoje nós estamos participando desse evento. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui, não, acho que é... Para começar a trabalhar, vamos ver se entrou. Vocês me veem bem, Vanessa? Sim. Camila, bota full screen da tela do PowerPoint, por favor. Não tá? A minha não. Tá. Ah, tá. Tá full screen agora? Vanessa? Não necessariamente, mas pode prosseguir. Tá, ok. Então, bem, como eu estava falando, a gente está aqui por meio da rede, né? A rede congrega pesquisadores de diferentes instituições, de diferentes locais também, inclusive países, e com o apoio, com a organização aqui da Roberta Masqueto, Paulo Kuhlmann, do Marcos Alan Ferreira, esse livro, Estudos para a Paz, Conceitos e Debates, ele vem a trazer conceitos bastante trabalhados e desenvolvidos na área, mas é uma das poucas referências que nós temos em português, e principalmente reunindo tantos pesquisadores do Brasil. Então, é um prazer estar aqui apresentando esse capítulo e ter contribuído para esse livro. O capítulo 5, Operações de Paz, Passado, Presente e Futuro. O que nós pretendemos com esse capítulo era, como era a proposta do livro, trazer uma introdução a esse debate de operações de paz, trabalhando um pouco o objeto, né? O que são operações de paz. E o primeiro objetivo era contestar essa imagem midiática de operações de paz como intervenções humanitárias, intervenções sempre por caráter humanitário, militares e de prerrogativa da ONU. Não considerando que, bom, assim, não considerando porque muitas vezes quando tu digita ali operações de paz no Google, tu vai ver essas imagens. Eu referenciei algumas que aparecem quando a gente faz essa busca. E é sempre o soldado muito bem armado, né, uma intervenção pesada, com o soldado com o capacete azul da ONU, e nós não consideramos que diversos organismos regionais também executam operações de suporte à paz, como hoje a ONU conduz,
e muitas vezes em conjunto com as operações da ONU. Então, isso é importante ter em mente quando a gente fala de operações de paz, que não são exclusividade da ONU, embora a ONU tenha desenvolvido uma grande maioria dessas operações. Questão, assim, premente desse capítulo foi analisar o que nós queremos dizer com operações de paz no presente e o que nos referíamos no passado. E é pensando nesse passado, esses períodos históricos em que as operações de paz se desenvolvem, que nós elaboramos esse capítulo, primeiro falando do surgimento das operações de paz, em seguida trabalhando esse histórico das operações em 3 fases, uma que a gente chama de clássico, tradicional, outra de transição e uma outra de reforma, reavaliação, onde emergem as operações complexas. Em seguida, a gente pode comentar um pouco mais sobre o que hoje vem a ser chamadas as operações de paz em rede. Bem, começando pela fase clássica, algumas coisas que eu gostaria de pontuar rapidinho. Primeiro, fase clássica se refere ao período durante a Guerra Fria, quando havia um congelamento de forças, principalmente dentro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e aí naquele contexto bipolar, de conflito político e ideológico, era muito difícil que se aprovassem mandatos de operações de paz. Inclusive, nesse período, nesse longo período, nós temos, creio que, 18 operações de paz. E elas seguem um modelo com raras e, assim, marcadas exceções, elas seguem um modelo dessa primeira operação, a UNSO, que é deflagrada em 48, com um componente militar levemente armado entre forças regulares, ou seja, entre forças formadas por estados, exércitos regulares, e essa operação é uma força de interposição levemente armada, sem poderes impositivos, ou seja, não é preparada ao combate, não está armada para o combate, e a questão, ela está ali justamente para garantir a implementação e a observação dos acordos que foram firmados anteriormente. São, então, basicamente operações voluntárias, baseadas no consentimento e cooperação das partes beligerantes. E é a partir dessas primeiras operações que se constituem os princípios basilares das operações de paz, que é consentimento das partes, imparcialidade no uso da força e uso da força em legítima defesa. Novamente retomando aquela característica dominante, que as forças nesses períodos elas são levemente armadas, ou seja, elas não são mobilizadas para o combate. E esses princípios, eles respondem muito ao contexto da época, como ao contexto da Guerra Fria. Eles são importantes porque eles passam a constituir a identidade dessas operações de paz no âmbito das Nações Unidas. E, bom, mas mais adiante nós vamos ver que com o processo de transição, esses princípios, eles passam a ser questionados. Bem, entrando na década de 90, nós temos, assim, uma flexibilização e uma maior atuação do Conselho de Segurança, o que passa a ser fundamental, então, para o grande número de operações que vão ser aprovadas logo nos primeiros anos da década de 90. E há uma particularidade, como nós mencionamos, entre as operações iniciais, aquelas deslocadas como uma força de interposição entre forças regulares, agora nós estamos falando de tropas deslocadas para conflitos, guerras civis ou conflitos interestatais, em que, na realidade, não há forças regulares. Há sim uma parte que normalmente é o Estado, mas nem sempre vai ser assim. Agora, entre essas operações do início, essas operações que passam a ser deflagradas na década de 90, há uma distinção clara, principalmente relacionada ao contexto, à natureza do conflito e às causas desse conflito, que agora a gente pode atribuir, e a literatura acadêmica atribui ao colapso das instituições estatais,
a estados falidos, ou o que de fato ocorre uma disputa por poder entre os grupos que participaram daquele processo, daquele longo processo de descolonização, e ainda estão se estruturando em estados que caminham então, dentro de uma ótica de estados funcionais, liberais e democráticos. Camila, deixa eu só te interromper rapidamente, que as pessoas estão pedindo aqui no chat para que sejam mudados os slides, tá bom? Então, eu te avisei por mecanismos paralelos, mas desculpa te interromper, só realmente para ajudar. Que estranho, porque não está mudando, eu estou mudando os slides. Ah, entendi. Para as pessoas não estar mudando. Agora apareceu. Agora mudou. Não estava aparecendo antes. E, gente, agora? Vocês estão vendo? Agora sim, não sei se o pessoal tá. Sim. Se haja um favor, agora sim. Estão falando, ó, agora sim. Tá bom, então, bem, só para mostrar. Ai, que pena com vocês, pessoal, mas só para mostrar, então, fase clássica. E aqui os princípios basilares das operações que eu mencionei, fase de transição. E aqui, então, o que a gente começa a ter com essas operações que foram seguindo os princípios que garantem essa identidade das operações, nos primeiros anos, nós temos já alguns problemas. E aí, alguns problemas, inclusive para enfrentar o desafio que é deslocar essas operações tradicionais para um contexto em que elas não foram pensadas. E o que vai provocar diversas críticas, e também uma ampliação dos mandatos, uma abrangência dessas operações em campo, e isso vai se reestruturar em críticas e num processo de reavaliação das operações. Alguns dos fracassos que a ONU enfrenta nesse momento são Ruanda e o genocídio de Ruanda, né, em 94, Iugoslávia com Srebrenica em 95 e Somália em 92. São momentos assim que, como a gente pode observar nessa foto aqui de Ruanda, foram momentos em que a ONU, despreparada com aqueles soldados que estavam assim, não estavam mobilizados para o combate, não tinham forças adequadas para responder naquele momento, foram testemunhas de massacres hediondos, massacres terríveis. No caso de Ruanda, foram 800 mil pessoas em meses. E, assim, o que a gente vai ver é que há realmente uma dificuldade de mobilizar a força que as Nações Unidas, naquele momento, tinham disponíveis. O que leva, então, a debates, críticas com relação a ser uma intervenção humanitária e os impactos que essas operações vão produzir no equilíbrio de poder entre os grupos beligerantes, há críticas à forma como a ONU, de fato, intervém, e há uma relativação dos princípios basilares das operações de paz. E uma das principais críticas que a gente tem nesse momento é, enquanto a ONU tenta responder aos desafios encontrados em campo, atendendo a outras demandas, principalmente relacionadas às graves violações de direitos humanos e ao que eles entendem por colapso das instituições estatais, abrangendo as dimensões, formando então operações multidimensionais, nós temos uma crítica que vai pontualmente chamar essas operações de construtoras do que vem a ser uma paz liberal, ou seja, buscar em contextos muito diversos, em contextos plurais, construir estados funcionais liberais a partir de uma tábula rasa, ou seja, sem compreender exatamente o contexto e buscando intervir e moldar aquela sociedade através de um processo de engenharia social que é bastante interventor, então provocando conflitos posteriores. E esse tipo de crítica, ele vai focar, então, na necessidade de priorizar o contexto local e as capacidades locais.
Bem, aí nós temos um período de reestruturação das operações de paz, de reforma, porque a partir do final da década de 90 e, bem, início dos anos 2000, o que nós vemos, assim, é primeiro uma retração das operações de paz, depois, no final dos anos 90, onde menos operações vão ser deflagradas, e o que ocorre é uma reavaliação, inclusive em termos de orçamento, e como realocar e como otimizar as atividades das Nações Unidas no âmbito dessa função de operações de paz, né? E na capacidade, no uso desse instrumento para a gestão de conflitos. Então, aí nessas operações que vêm a ser fruto dessa reavaliação, dessa reforma, pós-Brahim, né, o relatório Brahim, que é o efeito dessa reavaliação, ele enfatiza, portanto, que há necessidade de um componente militar mais robusto, dependendo do contexto, claro. Enfatiza o pragmatismo na aprovação dos mandatos para operações de paz através do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou seja, tem que realmente existir em concordância com os países que contribuem com tropas, uma capacidade de mobilização de uma força que seja suficiente para atender aquele mandato, e é necessário, então, priorizar a intensificação do processo de consulta entre o Conselho de Segurança das Nações Unidas e os países que contribuem com tropas, a fim de agilizar as decisões relacionadas ao emprego da força, o que passa a ser muito importante quando nós falamos de mobilização de tropas em um momento de combate, em um momento onde ainda há um conflito que permanece em vigor. E muitas das críticas que são posteriores às operações de paz complexas é que elas não dão conta de atender os desafios daquela dinâmica de campo, onde os grupos estão se movimentando e as principais vítimas desses conflitos acabam sendo civis. Bem, aí nós temos como um resultado mais contemporâneo dessas reformas a emergência das operações de suporte à paz, também conhecidas operações de estabilização e suporte à paz, porque são operações que, antes de mais nada, são precedidas por uma missão de estabilização, ou seja, missões de peace enforcement, ou imposição da paz, que são missões normalmente realizadas por forças multinacionais, incluindo países, maiormente países da região onde se processa a missão, mas são forças que não estão exatamente não estão sobre a tutela da ONU nesse momento, não estão sobre o mando da ONU, mas elas são necessárias, então, para construir aquele ambiente e garantir as condições de segurança necessárias para a realização das demais operações. E, em seguida, se tem as operações de suporte à paz, onde aquelas forças multinacionais ou se deslocam ou passam a integrar as forças de manutenção da paz que estão sob o mando da ONU, né? E então nós temos um mandato de operação sobre a coordenação da ONU, mas atuando com uma rede de parceiros que vão intervir em outras questões que são demandadas por operações como essas, operações multidimensionais, que buscam não apenas estabilizar, mas implementar acordos e construir a paz, tornando esse processo mais sustentável. Há muitas críticas que vêm desse processo, claro, há também debates que envolvem essas questões, mas como aqui o nosso tempo é curto e o objetivo é introdutório, eu gostaria então de passar a palavra para a Vanessa, para ela dar um panorama das missões, das operações atuais, e aí a gente pode entrar em algumas dessas questões que vocês considerarem pertinentes. Eu só queria, no final aqui, fazer algumas considerações, isso depois que a Vanessa falar, que é respondendo aquela terceira parte do capítulo, que é pensar o futuro das operações. Obrigada. Parar de compartilhar. E
cedo espaço para ti, Vanessa. Tá ótimo, obrigada, Camila. E aí, gente, como é que eu paro de compartilhar? Essa é uma boa pergunta, que depois eu vou te pedir também alguma ajuda. Primeiramente, boa tarde a todos. Então, a Camila... calma, deixa eu só, primeiramente, aqui, ver se a minha tela vai visualizar. Apareceu a tela do PowerPoint para vocês? Apareceu. E se eu mudo assim, ela continua aparecendo, né? Não. Ah, entendi. Então eu tenho que ficar falando com vocês e... Você está compartilhando a sua própria tela, Vanessa. A gente está se vendo. Exato. Que eu queria ter uma ideia, caso alguém peça entrada, não vai conseguir, porque só vai conseguir, ó, se eu deixar isso aqui, entendeu? Uhum. Coisas de ferramentas, ó, vocês estão vendo até que eu estou deixando a gente entrar. Então, olha, a plataforma é muito dinâmica, como vocês estão vendo. O meu nome é Vanessa, não é Marcos Ferreira, tal como está aí no login. Eu agradeço bastante a fala inicial da Camila, foi um enorme prazer contribuir com esse capítulo de operações de paz, redigindo conjuntamente com ela, e também para o livro, né? Um livro que traz aí uma série de debates interessantes, cuja finalidade nossa aqui é ter um enfoque realmente mais crítico de operações de paz. Então, a Camila mesmo colocou esse recorte da imagem que vocês estão vendo. Então, muitas vezes, corriqueiramente, as pessoas elas estão acostumadas a associar as operações de paz com os militares, né, de boinas azuis, e principalmente, a gente tem a bandeira da ONU, né, como o emblema. Todavia, além da exposição, que foi feita por uma finalidade didática até mesmo, que o capítulo fosse utilizado em sala de aula com alunos da graduação, ou quem mais fosse estar interessado, uma das coisas que eu gostaria de destacar é o seguinte: a gente coloca logo no início do capítulo que não existe necessariamente uma ferramenta, uma teoria das relações internacionais, ou uma teoria especificamente para análise de operações de paz, dado um mecanismo ad hoc, né, que foi criado depois, teve a criação da Organização das Nações Unidas, e a primeira operação de paz foi o resultado de uma série de debates na Assembleia Geral da ONU, em 1956, com a crise do Canal de Suez. Então, diversas características, princípios que a Camila destacou, tem a ver necessariamente com isso. Então, uma vez que a gente fez a exposição, quais são os pontos interessantes a deixar destacado e bem claro para todos? Então, não existe necessariamente uma teoria das operações de paz, mas existe uma série de teorias das relações internacionais, de abordagem mais tradicional, estatocêntrica, outras mais liberais, que costuma ser a vertente da ONU, e outras mais críticas, desde construtivista, pós-positivista, teoria crítica, que vão olhar com uma abordagem diversa, e a proposta, dentro aqui do livro, da gente também pensar um pouco sobre a área de estudos para a paz, para a análise de operações de paz da ONU. Dito isso, o que é interessante colocar como um ponto inicial, nós temos, então, duas abordagens tradicionais. Uma vem da ONU, por ser uma instituição, né, cujas potências ocidentais, né, não desmerecendo a participação, muito pelo contrário, de Rússia e China, mas principalmente Estados Unidos, Inglaterra e França, né, tem uma atuação mais relevante, dentro de efetivo de todas as operações de paz que foram conduzidas, e vocês vão ver já uma linha do tempo para ajudar a visualizar um pouco isso. Então, a gente tem essa abordagem liberal, a gente tem uma abordagem, vamos dizer assim, do que deriva do realismo, que seriam os interesses dos estados, né, em participar de operações de paz, e dentro do Brasil tem uma série de trabalhos que já foram produzidos, e que são muito interessantes, sobre objetivos de política externa brasileira em participar em determinadas missões, né. Agora, o nosso comprometimento, aí eu digo sem exagero algum, da Camila e eu, na verdade comprometimento acadêmico, é de conseguir olhar a clivagem que existe, né? Então, por mais que existam essas chamadas abordagens tradicionais, a gente procura olhar o enfoque local, né? Então, existe para todas as operações de paz uma agenda padrão,
que significa lições aprendidas de outras operações de paz, junto com diretrizes da ONU, que são aplicadas em contextos diversos. Portanto, a gente está falando de operações que vão para 5 continentes, e é praticamente impossível a gente ter uma solução, vamos dizer assim, ou uma proposta que seja 100% adequada a maior parte dos países dos 5 diversos continentes. Portanto, o enfoque crítico que nós pontuamos e ponderamos por diversas vezes no capítulo tem a ver justamente dessa crítica dos efeitos colaterais das operações de paz, bem como dos problemas de não necessariamente ter no histórico, né, da condução dessas operações o olhar não só dos atores locais, porque a ONU ela sempre pensa governo ou instituições que muitas vezes, dependendo da abordagem para a qual nós olhamos, então, por exemplo, existe alguns Francis Fukuyama ou Stephen Krasner, que eles vão dizer que as operações de paz elas têm que ser realmente mais pontuais, ou as intervenções elas têm que ser mais pontuais, porque a elite local fica sempre na espera da renovação dos mandatos, porque isso significa recursos para implementar uma agenda da ONU, mas também para ser mais fácil do governo local e das autoridades policiais, vamos dizer assim, gerirem a questão da segurança pública. Né? Então, eles têm, por exemplo, isso como premissa em algumas publicações que foram feitas. Outros, como Roland Paris, vão falar da Universidade de Ottawa, vão falar a respeito do caráter humanitário das operações de paz, e que elas são essenciais, né, para auxiliar, né, quase como se fosse num parâmetro que eu estou atribuindo, não ele, mas paternalista mesmo, de proteção, ajuda, auxílio a países e sociedades, muitas vezes pós-coloniais, né, então, com um problema de desenvolvimento muito grande, né, e não necessariamente existe um diálogo, né, a partir dessas premissas, que presume pensar realmente em atores locais, comunitários. A vertente que trabalha isso academicamente é um pouco mais incipiente. Existe um livro que é bem interessante, que é o do John Paul Lederach, da University of Notre Dame, que é Transformação de Conflitos. Então, ele não elimina a possibilidade de atuação de ONU com atores locais pensando em governo, mas ele principalmente se posiciona como um acadêmico praticante que vai em conflitos e que trabalha com agentes comunitários, que trabalha com a população local, com ONGs, então sociedade civil, para pensar um pouco na dimensão do conflito e como superar, né, o conflito armado. Tá? Então, essa seria uma dimensão, né, que as operações de paz trabalham. Eu penso que todos estejam conseguindo visualizar o que foi disponível pelo Departamento de Operações de Paz da ONU, que é essa sigla DPKO, no ano de 2007, depois simplesmente não teve mais, né, a mesma linha do tempo. Ela é super interessante, ilustrativa, para perceber que a ONU coloca, né, em 1948, uma missão de observação, né, aqui, como primeiro mandato aprovado, mas na verdade a gente tem Suez como... Então essas são as duas de observação. Vocês vão ver do lado direito UNEF, né, UNEF 1, então é a primeira operação de paz que foi aprovada. Logo em seguida, a gente tem algumas operações de paz dos anos 60, sendo que essa última, que está na base com as siglas ONUC, é a primeira operação de paz enviada para um conflito intraestatal, né, então, do interior do estado mesmo, e seguem essas outras operações até que a gente, dos anos 80, até que alcance essa dimensão dos anos 90. E essa dos anos 90... que essa série de siglas tem justamente a ver com as operações multidimensionais, as operações que são aprovadas depois de uma agenda para a paz, né? E no final dos anos 90 existe um balanço, que foi justamente anunciado como o mais conhecido por quem é especialista da área como relatório Brahimi, que propõe aí que só serão enviadas operações de paz onde houver paz para ser consolidada. Então, é uma passagem que existe nesse relatório,
e que, no meu entendimento, isso dá realmente uma dimensão de critério político, né? Então, 5 permanentes, mais os 10 votativos, e na dimensão dos votos, cuja maioria, e não havendo veto, será deliberado, fica aí na mão dessas pessoas, desses representantes dos estados, onde existe paz para ser consolidada. Eu acho isso bastante problemático. Então, os marcos normativos, para facilitar para vocês, a gente tem espelhado, então, no canto superior esquerdo, uma agenda para a paz, e vejam que naquele período foi colocado quais seriam as naturezas, os novos conflitos, né? E eu gostaria que vocês tentassem cruzar o olhar com o painel de 2015, né? Então, essas duas palavras, novos conflitos, elas aparecem numa agenda para a paz em 92, e elas aparecem também no painel de alto nível de operações de paz de 2015. Portanto, do lado esquerdo, o que vocês têm? São as premissas normativas, né, costumo dizer dessa maneira, daquilo que norteou as operações de paz dos anos 90, sendo que o suplemento, ele vai, na verdade, formalizar ou normatizar o uso da força, né, tal como a Camila destacou, e o balanço das operações de paz se dá justamente no relatório Brahimi, né, então, que organiza melhor essas operações. E aí, ao final dos anos 90, existe já um conhecimento acumulado dessas práticas das operações de paz. Bem, o que é interessante, né? Na virada do milênio, e como resultado do painel das operações de paz dos anos 90, muito se questionou a respeito da responsabilidade de proteger pessoas, também sobre aquilo que foi declarado pelo PNUD de 1994, segurança humana, né? E o que fazer quando os governos fossem falhos para proteger direitos humanos. Então, isso emergiu inicialmente com o chamado responsabilidade de proteger, que não é um marco regulatório para as operações de paz, assim, para intervenções, de uma forma mais genérica. E o meu destaque com relação a isso, e somando ao painel de 2015, é que a gente tem algumas premissas, né, que foram parar nas operações de paz nesse último marco de 2015. Então, simplesmente para deixar um pouco mais claro para a audiência, o que a gente tem? No responsabilidade de proteger, né? Todos os países têm a responsabilidade primordial de proteger suas populações. Os estados que fracassarem manifestamente com isso tem uma frágil defesa da sua soberania. Outros países agindo por meio da ONU, é uma possibilidade, mas pode ser outras organizações, né? Tem legitimidade para adotar medidas não coercitivas para proteger os cidadãos, e a gente tem o Conselho de Segurança agindo de acordo, então, com esses poderes outorgados pelo capítulo 7, né, com o uso da força para entrar num país onde haja, então, violações de direitos humanos. E aí trata-se, no último item, de uma obrigação legal de proteger cidadãos contra grandes violações de direitos humanos, né, sendo autorizada pelo Conselho de Segurança. Bom, naturalmente, a única experiência que existiu de aplicação da responsabilidade de proteger não foi uma operação de paz, né, então, uma intervenção aprovada mediante R2P foi na Líbia em 2011, na qual, na verdade, o Conselho de Segurança endereçou a OTAN, a Organização Tratado do Atlântico Norte, para promover aquela intervenção. E por que eu estou destacando a respeito disso, né? Nós temos, nas considerações que eu posso fazer a respeito das operações de paz, e principalmente pensando um pouquinho na responsabilidade de proteger, existe uma série de operações de paz que elas foram posteriormente, aqui eu interrompi o compartilhamento, tem uma série de operações de paz que elas foram aprovadas, tendo como parâmetro, elas incluem mediante R2P, né? E cada vez mais, também a ONU tem colocado nas resoluções do mandato, Protection of Civilians, né? Então, com essa sigla, POC, aparecendo a todo momento, né? E depois do painel de alto nível de 2015, existe para a Somália, existe para Iêmen, então não necessariamente lugares onde foram enviadas operações de paz, as palavras terrorismo ou grupos extremistas, e em outras na qual existe operações de paz, como é Mali, né,
a versão voltada para a segurança humana ou proteção de civis, ou até mesmo República Democrática do Congo, no qual também aparece, né, a proteção de civis. Então, o que eu gostaria de destacar e levar como reflexão para a gente fomentar o debate a respeito disso? Claro que existe por parte de uma série de funcionários da ONU, por uma série de Estados-partes membros, um comprometimento realmente em proteger direitos humanos locais. Todavia, também é interessante destacar que, por intermédio da proteção dos direitos humanos ou proteção dos civis, muitos interesses estatais, eles acabam sendo não colocados em resoluções, mas combinados em diversos lugares exteriores até a ONU, no qual se deliberam essas operações, né? E muitas vezes a leitura que eu tenho a respeito disso são de países que necessariamente eles podem, e muitas vezes eles mandam cartas para a organização pedindo uma intervenção, uma operação de paz, mas não necessariamente a atuação dessa operação de paz ela vai levar em reflexão ou até mesmo no seu padrão de atuação o que os atores locais, além do governo, realmente precisam dentro do país para alcançar realmente uma paz. Portanto, a organização ela se propõe a promover a paz negativa, que é o cessar o confronto armado, o conflito armado, e existem os chamados efeitos colaterais, também expressos no painel de alto nível, como, por exemplo, os escândalos que envolveram abusos sexuais promovidos também por peacekeepers, né, e que toda abordagem de estudos críticos, sejam por vertentes de teorias de relações internacionais ou até mesmo de pesquisas para a paz, vão olhar justamente para isso, os problemas que existem desses chamados efeitos colaterais das operações de paz, ou até mesmo, em vertentes mais radicais, vão até mesmo querer suplantar o mecanismo. Olha, é uma leitura muito vertical, de cima para baixo, não existe algo para além da paz negativa, e, na concomitância de interesses estatais, essa operação permanece, e, ao invés de proteger direitos humanos ou proteger civis, existem as violações, né? Então, existe essa leitura da área de estudos para a paz, e é um ponto interessante para a gente abrir a debate, pensar numa reflexão a respeito do mecanismo que existe. Eu acredito que no seio da ONU dificilmente ele vai ser extinto, até mesmo porque depois que eles incorporaram o R2P nos mandatos, né, mediante R2P ou proteção de civis, eu acho que tem sido cada vez mais difícil pensar na extinção das operações de paz como um mecanismo utilizado para a Organização das Nações Unidas. Então, uma vez que existe, qual seria, então, a melhor abordagem, que proposição é possível fazer, o que a comunidade acadêmica, o que os acadêmicos têm a dizer para lidar com o mecanismo, mas de uma forma em que se possa olhar mais para os interesses locais. E aí, com isso, eu encerro a minha fala e fico aí aberta à discussão, principalmente aguardando, né, as considerações da Juliana. Oi, bom. Posso começar, né, Vanessa? Tá, beleza. Boa tarde a todas e todos. Eu quero já agradecer o convite para ser debatedora dessa mesa, que eu componho aí com muita alegria, com duas pesquisadoras, né, um esforço aí de 3 mulheres aqui, fazendo essa discussão, e com duas pesquisadoras muito queridas que a gente trabalha aí há bastante tempo a agenda de pesquisa de operações de paz. E eu também quero parabenizar o esforço pela organização do livro, né, da Roberta, o Marcos e o Paulo, e que reflete aí o trabalho da rede, que reúne aí pesquisadoras e pesquisadores que se dedicam há algum tempo a essa reflexão mais crítica, e uma reflexão também a partir de múltiplas perspectivas, abordagens teóricas, espaços, né, que acadêmicos e tomadores de decisão vêm ocupando na discussão sobre os problemas da paz e da violência. E aí o capítulo da Camila e da Vanessa, ele é um capítulo que se encaixa muito bem numa leitura
essencial, tanto para quem está começando uma pesquisa na área, quanto para nós professores, quando a gente vai ministrar disciplinas que tem como discussão as operações de paz, mas também eu penso que para aqueles que ingressaram na pós-graduação e tem um tema de pesquisa próximo, esse capítulo ele consegue apresentar os aspectos essenciais e uma evolução das operações de paz a partir dos seus princípios, das suas práticas, estabelece um diálogo bem interessante com as outras instituições, né, dando o leitor a ideia de que a ONU não tem o monopólio dessas missões, embora seja a instituição que faça isso há bastante tempo, mas o capítulo estabelece aí a necessidade do leitor buscar outras informações quando a gente pensa em intervenções, sejam elas de alianças, como, por exemplo, a OTAN, ou de organizações regionais. É um capítulo muito bem escrito, e eu acho que é interessante porque vocês bem pontuam lá na introdução, não objetivam apresentar uma análise pormenorizada, mas sim uma análise do ponto de vista macro, né? Porque geralmente os estudos sobre operações de paz, eles vão se debruçar sobre estudos de caso, né? E aí se mergulha em um conflito e busca se olhar como é que a operação de paz buscou mediar determinado conflito, e deixa-se uma discussão que é muito importante mesmo para quem faz um estudo de caso, que é a respeito da forma como essas intervenções têm que ser olhadas no panorama mais amplo da política internacional, né? Então, eu acho que o capítulo ele cruza bastante as informações e dá para o leitor a possibilidade de buscar outras referências. Vocês trabalham aí com as referências mais importantes e atualizadas, né, da agenda de pesquisa, e aí mostra que as operações de paz, elas não são intervenções que estão ali só no contexto local, né, que elas refletem uma dinâmica muito mais ampla de um sistema de poder, inclusive, que está dentro de uma organização internacional e que precisa ser pensado e avaliado quando mesmo quando a gente olha só para um caso específico. Eu quero ser bem pontual para não tomar o tempo dos colegas que querem fazer perguntas. Então, eu vou lançar 3 questionamentos, e aí, Vanessa e Camila, sintam-se à vontade para abordar alguns deles, né? Não entendo que vão esgotar. Um primeiro ponto que eu achei muito interessante, que ele aparece numa notinha de rodapé, mas eu acho que diz bastante a respeito da análise que vocês fizeram aqui, que é a relação entre mudanças no contexto internacional e o que a ONU vai chamar de novas ameaças, né, nos seus documentos. E aí vocês fazem lá uma pontuação dizendo assim, que vocês não acreditam necessariamente nesse discurso de novas ameaças, né, dando a entender que são questões antigas, né, questões que já estavam dadas, mas que o olhar que se lança a respeito de determinados conflitos e possibilidades de mediação e de tratamento desses conflitos que muda, né? Então, eu acho que isso transparece bastante que a operação de paz, ela não é simplesmente uma leitura técnica que uma organização internacional vai fazer de um conflito, né? Que ela é uma resposta muito mais política, e que não necessariamente traduz uma resposta coerente com aquele conflito que está em foco, né, que está no foco. E aí eu vejo muitas vezes alguns estudos sobre operações de paz que colocam assim, a ONU não entendeu o conflito, né, e aí não é exatamente a ONU que não está entendendo o conflito, né, mas é todo o debate que se faz em torno desse conflito para que se estabeleça uma operação de paz,
que pode, às vezes, numa leitura bastante ingênua, indicar para alguém que a ONU não entendeu o conflito. Então, a minha pergunta para você seria assim, como que vocês entendem as variáveis mais importantes para a gente pensar a aprovação de uma operação de paz, né? O que precisa estar ali na análise, principalmente para quem está na pós-graduação, pensando sobre isso, quais seriam as variáveis que a gente precisa levar em consideração para pensar a aprovação de uma operação de paz, para além do mandato que a gente tem acesso lá no site da ONU? O segundo ponto que eu queria trazer aqui para a discussão uma colocação super interessante que vocês fazem sobre os documentos da ONU, que são documentos bastante formais, e as análises acadêmicas que trazem outras questões, como, por exemplo, o papel das drogas, das armas, do tráfico de diamantes, de metais preciosos, que vão ter uma influência significativa nas partes em conflito. E aí eu fiquei pensando se a própria operação de paz não pode ser pensado como um fator de prolongamento do conflito, né? Vocês colocam esses outros fatores que ajudam a prolongar o conflito na medida em que os beligerantes vão se utilizando de mecanismos não convencionais, né, e do tráfico para conseguir se manter vigente no conflito, mesmo quando eles vão lá e assinam acordos que são basicamente virtuais, né, são assinaturas ali que não tem tanto reflexo na prática. E aí eu queria colocar, então, se vocês entendem que as operações de paz podem ser entendidas como um fator que prolonga o conflito, e como é que isso pode ser dimensionado, uma vez que hoje existe uma tônica muito forte dentro da ONU, que é estabilizar o conflito, né, como vocês já disseram, estabilizar a partir de mandatos coercitivos e proteger civis, uma intervenção bem pontual, né, como se diz assim, uma proposta muito mais eficiente da ONU para evitar os fracassos anteriores, né? Então, como é que a gente poderia pensar as operações de paz como fatores que vão prolongar um conflito e não necessariamente mediá-lo? E o último ponto, não é exatamente algo que está no capítulo, porque foge, né, ao âmbito da análise, mas já que vocês analisaram aí um processo de mudança das operações de paz, desde das convencionais, tradicionais, da fase clássica, até o que a gente tem hoje e para pensar o futuro, eu queria perguntar para vocês como é que vocês avaliam a mudança que se processou, principalmente no fim dos anos 90 e a partir dos anos 2000, em que houve uma divisão do trabalho nas operações de paz entre quem aprova, né, o Conselho de Segurança, quem dirige o Departamento de Operações de Paz, que tem ali uma característica muito, muito clara, né, de quem é que decide essa direção das operações de paz, e quem vai para campo, pensando aí na modificação do afastamento dos principais países que contribuíam nas operações da fase clássica e a emergência de novos atores. E aí é lógico que entra o nosso país, né, o Brasil, que vai tentar, principalmente lá com a experiência do Haiti, assumir um certo protagonismo. Né? Então, a minha pergunta é no sentido dessa mudança e numa divisão do trabalho que existe hoje dentro das operações de paz da ONU. Bom, eram esses os 3 comentários que eu tinha, e aí fiquem à vontade para fazer aí, não vou direcionar a nenhuma de vocês, para nenhuma de vocês. Obrigada. Só para ajudar um pouquinho na organização dos debates, Camila, acho que você pode abrir o seu microfone. Eu escrevi aqui no chat, mas simplesmente, como eu também estou ajudando aqui com a organização, acho que vocês já entenderam. Quem quiser redigir as perguntas no chat, por gentileza, fica à vontade. A Camila e eu agora vamos responder algumas dos questionamentos levantados pela Juliana. Vocês podem simplesmente escrever aqui no chat,
ou se vocês preferirem fazer verbalmente, eu fiz aqui a sugestão de pedirem a palavra e sucessivamente cada um dos que querem fazer perguntas que escrevam seu nome, ou apareça o seu nome com os números sucessivos, tá? Aí eu abro a ordem das falas para as perguntas a serem feitas. Camila, você gostaria de começar? Posso começar. Então, primeiro, para as questões que a Juliana pontuou, eu vou, então, retomar um pouco das minhas considerações finais que deixei para fazer bem nesse momento, né? Pensando até para refletir um pouco no futuro desse instrumento, porque, na realidade, o que, assim, em retrospectiva, nesse tempo que a ONU tem desenvolvido esse instrumento, que esse instrumento venha a ser desenvolvido como um mecanismo de gestão e resolução mais gestão de conflitos e apoio à resolução de conflitos em âmbito internacional, né, parte da governança global. Os princípios que sempre regiram as operações de paz, eles são fundamentais para entender a ineficiência das operações que vão a campo nos anos 90 e o resultado disso para os anos 2000, porque, assim, o que está em jogo ali? Primeiro é a vontade política dos atores, que se dispõem a aprovar essas operações, que se dispõem a intervir, a participar dessas operações, e aqueles que aprovam ou não, que dão o seu consentimento ou não, para que essas operações ocorram em seus territórios. E a questão do consentimento ainda é muito importante para entender, porque mesmo hoje, operações de paz das Nações Unidas ocorrem em grande parte, com raras exceções, com o consentimento do estado para onde ela se desloca. Só que esse consentimento é parcial, porque não é o consentimento de todas as partes, é o consentimento do estado, ou que muitas vezes é um dos atores do conflito, é uma das partes beligerantes, mas não é a única. E aí nós temos essas operações deslocadas para um contexto muito, muito, muito inseguro. Então, assim, falando daqueles fatores que contribuem para a eficiência, eu acredito que, antes de tudo, a gente tem que repensar as bases desse consentimento e da forma como ele é trabalhado, como se chega até esse consentimento e como se busca, então, moldar esse trabalho de gestão do conflito. E pensar que esses atores, assim, eles estão extremamente vinculados a um espaço político, a um sistema internacional que é regido e não apenas por normas claras, mas também por um contexto político que muitas vezes, como a gente viu na Guerra Fria, não permite que essas operações ocorram, ou como a gente vê no início da década de 90, com um certo idealismo de um movimento global, que se propõe realmente a construir a paz em estados que a construir a paz de determinadas maneiras, que em estados onde o contexto era muito específico, e a ONU não tem, desde do início de pensar como se pensa esse mecanismo, a ONU não tem a capacidade para a construção estatal, state building ou peace building, dentro dos seus mandatos específicos. Isso nunca foi uma capacidade que a ONU, assim, se especializou. A ONU é, primeiro, um espaço político, e ela mobiliza as forças militares de estados para questões especificamente relacionadas à segurança internacional. Quando ela parte para essa missão, assim, gigantesca, né, messiânica, de construir estados, de construir paz em estados que estão completamente devastados, o desafio fica muito maior. E aí a gente não tem mais só que olhar não tem como olhar só
para o que o Conselho de Segurança definiu como norma, o que os países contribuintes de tropas entendem como um processo de paz. A gente tem que olhar para a sociedade que está recebendo aquelas forças e como elas vão responder a essa intervenção. E isso vira uma questão, assim, premente. Então, primeiro, para pensar as bases em que esses princípios foram os princípios da ONU, dessas operações foram desenvolvidas, que dão identidade, mesmo hoje, para as operações, e como eles vêm a ser interpretados agora. E o que a gente vê hoje nessas operações, operações de estabilização e suporte à paz, é cada vez mais a ONU num papel, assim, de proteção, focando mandatos de proteção a civis, mandatos de estabilização, olhando, então, para a gestão daquele espaço político, para a construção, para a manutenção daquele espaço político e das condições mínimas de segurança para um processo de paz entrar em vigor, mas transformar aquela paz em um processo sustentável passa por uma gama de outros atores que intervêm nesse processo, e aí não é apenas o contexto político ou questões orçamentárias que vão definir para onde vai a operação, é a própria sociedade local, as capacidades que são mobilizadas ou não, os atores políticos e lideranças sociais que são mobilizadas ou não, e como eles vão reagir a esse espaço. Então, eu acho que isso é importante deixar claro, que a identidade das operações de paz, hoje em dia, elas precisam passar também por uma reavaliação. Mas, de qualquer jeito, como um instrumento de gestão e resolução de conflitos, dada todo esse histórico, e no final eu ressalto a partir, são mais de 70 anos com esse desenvolvimento desse instrumento, foram mais de 1 milhão de tropas mobilizadas nesse período, mais de 110 nações que se envolveram, então é realmente muito importante como instrumento, e ele já está aí para ser trabalhado. Só que a forma como ele vem a se desenvolver, as bases como ele foi pensado, hoje são desenvolvidas de uma forma diferente, e precisa ser contextualizada e contestada, porque eu acho que é aí que pesa a reforma, em rever como esses princípios foram retrabalhados e como eles precisam ser mais adequados às sociedades locais, às sociedades em que eles buscam intervir. Isso. Juliana, eu agradeço imensamente pelas questões que você levantou, que eu acho que elas ajudam a gente a aprofundar ainda mais e deixar o debate interessante a partir das suas colocações, bem como também, é claro, não só a sua participação, mas a de todos aqui, para a gente fomentar realmente questões que sejam pertinentes a diversas agendas de pesquisas e o debate acerca do tema. Então, dentre as 3 colocações que você fez e tentando ir numa direção que complemente a da Camila, tem uma última ponderação só que eu achei que foi bem interessante, né? Tem realmente o ator que aprova, que é o Conselho de Segurança, aquele que dirige, né, principalmente que dá as diretrizes mediante mandato do que é o efetivo militar, e também o contingente policial, né? Existe naturalmente, em decorrência do mandato, uma série de outras agências especializadas da ONU que vão atuar, e organizações não governamentais, registradas ou não pelos países anfitriões, né? Muitas vezes existe, como você mesma mencionou no caso da Missão das Nações Unidas do Haiti, por diversas vezes pelos comandantes militares foi dito que a responsabilidade, ou pelo menos a fiscalização, o monitoramento, a checagem das ONGs que iam para o Haiti, elas eram do governo local e não passavam necessariamente pela coordenação da missão de paz. Então, dito isso, é somente para colocar o componente civil e dar mais destaque a ele, né, justamente pelo fato de que muitas vezes a gente lembra do peacekeeper tendo investição militar, mas os civis eles são extremamente importantes, e grande parte dos desafios das operações de paz, elas têm a ver com as negociações, e aí eu chego justamente na dimensão desses novos atores.
Então, é interessante que a agenda dos anos 90, ela foi bem pragmática a partir do momento que existe uma questão de conjuntura resolvida. O que eu quero dizer com isso? Terminou a Guerra Fria, logo se fala na vitória do liberalismo, né, do capitalismo, e a instituição que representa, né, essa versão, esse modelo político e econômico vitorioso, é aquela que vai coordenar as negociações em campo. E por que eu estou dizendo isso? Como o antigo inimigo, entre aspas, né, eu sei que essa classificação de inimigo, amigo-inimigo, ela pode ser bastante volátil, conforme a conjuntura política, né, se a gente for pensar na premissa schmittiana, mas, em específico, dado uma vez que o inimigo, vamos dizer assim, já que o socialismo havia se esmorecido naquela figura da União Soviética, para as mesas de negociações das operações de paz foram trazidos as guerrilhas, né, então, os grupos com orientação maoísta, marxista, né, vamos colocar num ganho de guarda-chuva, cujas demandas elas também foram incluídas em determinados acordos de paz, né? Então, isso significa que nós temos a interação do que antes era parte beligerante, sentando com o governo, que é o ator legal que a ONU reconhece, e isso resultando num acordo. E, posteriormente, essa operação de paz, ela teria, então, como sua incumbência, fazer, a partir, é claro, da responsabilidade do governo local, né, fazer com que esse acordo de paz fosse implementado, né? Então, a gente tem aí a operação de paz, ajudando a monitorar, dando as ferramentas necessárias para que o governo cumpra a sua parte e que os grupos armados também cumpram a sua parte. Por que eu estou falando a respeito disso e o que isso tem a ver com os novos atores? Na nossa atual conjuntura, e a razão pela qual eu frisei o R2P, ou responsabilidade de proteger, e como isso acabou sendo inserido, né, ainda que as palavras elas vão em parte expressamente, a segurança humana, por exemplo, né, não vai nenhuma menção à responsabilidade de proteger, né, no painel de alto nível, mas existe no painel de alto nível algumas coisas que eu acredito serem trazidas um pouco dessa normativa do responsabilidade de proteger, quando a gente vê, né, fortalecidamente em diversos mandatos proteção aos civis. Por que eu estou destacando isso? Meu grande receio, a partir do momento que eu vi a aprovação do painel de alto nível e fui checando posteriormente com diversos mandatos de operações de paz, o nome diz operação de paz, né, mas o que resultou nesse painel de alto nível, e alguns atores envolvidos, inclusive funcionários da ONU, em parte um deles, né, que num outro contexto eu tive acesso, o que ele transpareceu, que no seio da ONU existia um conjunto de países que não queria dialogar com os chamados novos atores, e quem são esses novos atores na conjuntura após 11 de setembro? Grupos terroristas, né? E talvez, para ser mais precisa, grupos que promovem atentados terroristas, né, que numa leitura trazida pela ONU, isso muitas vezes pode trazer um equívoco de simplificar, mas colocar todos como grupos extremistas fundamentalistas islâmicos, né? Então, quando a ONU fala combate ao terrorismo, está alicerçado nisso. Então, assim, nessa nova conjuntura do painel de alto nível, isso, em específico, tendo a ver com doutrina americana, de não dialogar com terroristas, né, doutrina militar americana, acompanhada da inglesa e acompanhada da francesa. Então, nós temos 3 dos 5 permanentes, né, que resulta, não necessariamente algo expresso no painel de alto nível de não dialogaremos com terroristas, mas aparece no cerceamento desses chamados novos atores, ou seja, em todas essas operações de paz aprovadas depois de 2015, pouco se fala, né, sobre negociação com grupos terroristas nos moldes que eu coloquei, né, dentro do que a ONU entende, né, lembrando que a outra parte que participou também desse painel de alto nível enxergava, e isso compartilhado com outros Estados-membros, que, na verdade, grupos terroristas, eles também tinham uma agenda política.
Então, o que eu quero dizer? No contexto dos anos 90, ex-guerrilheiros ou guerrilheiros foram chamados às mesas de negociação. Só que na conjuntura pós-11 de setembro, diversos grupos que promovem atentados terroristas de vertente fundamentalista islâmica não são chamados para firmar acordos de paz. Então, eu acho que a gente tem um problema, né? Vem verticalmente que não são atores que entrarão em qualquer diálogo de acordo de paz. E isso pode se tornar, por exemplo, uma variável, um elemento importante para perpetuação do conflito. E isso está alicerçado na segunda pergunta que você fez, né? Então, será que as operações de paz perpetuariam um conflito? E, em parte, aqui no chat eu vi também uma das perguntas feitas uma pergunta feita pela Anaís, que eu agradeço de antemão, por que mais robusto, né? Ou porque os mandatos das operações de paz acabaram se tornando mais robustos. Eu acredito, Anaís, justamente nesse contexto do pós-anos 2000, que tem a ver com isso. A gente tem esses novos atores, como a Juliana mencionou, considerados inimigos, dentro de doutrinas militares dos 3 países, que são os 3 permanentes dentro do Conselho de Segurança, no qual não se quer diálogo. Então, a única resposta que existe é a resposta militar, né? É a resposta da força. Né? Então, a gente tem algo, assim, extremamente complicado. Isso pode, voltando à pergunta da Juliana, perpetuar um conflito, né? Agora, só para destacar o meu ponto de vista, eu sempre enxerguei as operações de paz, tal como elas foram concebidas, como uma ferramenta de estancamento de conflito. Então, levar, daí o porquê, não só militares, mas sobretudo militares, né, enviados especiais da ONU. Depois, nos anos 90, isso chegou também ao formato de enviar policiais e aumentou a componente civil que também atua nos conflitos, mas basicamente eu enxergo o mecanismo como estancamento de conflito, né, que propõe determinadas ações para solucionar o conflito, não necessariamente isso acontece. E por que olhar as operações de paz como ferramenta de estancamento de conflito é importante? Vocês vão te convir que proteção a civis, violações de direitos humanos ou conflitos, eles acontecem ao redor do globo. E não é para todos os lugares que existem operações de paz que são enviadas, né? Então, entrando na primeira pergunta que a Juliana fez, quais seriam as variáveis, né, a se considerar sobre a aprovação de operações de paz, eu acho que, num primeiro momento, o contexto internacional, né? Então, a gente só tem um volume muito grande de operações de paz nos anos 90, porque se acreditou inicialmente que elas seriam promotoras efetivamente da paz. Muitas operações no início dos anos 90 foram destacadas como de sucesso, mas eu devo fazer a leitura de que elas foram consideradas de sucesso porque, a princípio, no meu entendimento, elas foram fabricadas para ser sucesso. Por quê? Elas chegaram a trazer à mesa de negociações grupos que antes faziam parte da guerrilha, que queria tomar o poder, que estavam justamente dialogando. Isso, no contexto da América Central, é um pouquinho mais premente, né? Que dialogam com o governo local, concordando com a desmobilização da guerrilha para se transformar em partido político, ou seja, eles estavam se adequando ao Estado liberal. Né? Então, a fabricação de sucesso dentro da ONU, em parte, ela acontece. Claro, no final, existiu, de fato, a consolidação da paz negativa. Mas vamos lá. Se nos anos 90 a gente tinha um contexto internacional favorável às operações de paz, ele permanece depois dos anos 2000. Né? Então, essa é uma variável importante. Segunda, é muito importante analisar que, como eu disse, tem conflitos no mundo inteiro, mas existe veto. Geralmente, os russos e os chineses, eles não exercem um veto naquilo que lá em 1945 ficou consolidado, ficou informalmente posto como áreas de influência dos membros permanentes. Né? Então, se a gente for verificar, grande parte dos mandatos, eles têm algo a ver com Estados Unidos, ou algum parceiro dos Estados Unidos, Inglaterra, França, ou parceiros, países que conseguiram a independência política a partir dos anos 60 e 70,
né? Então, tem um pouco também desse contexto. Então, quando a gente pensa a respeito do contexto internacional, se existe interesse de algum membro permanente do Conselho de Segurança para viabilizar a aprovação. Depois, estrutura, contingente, composição, isso tem muito a ver com a política externa dos países participantes de uma determinada operação de paz. Isso, por exemplo, norteou muitas vezes a participação do Brasil em determinadas operações de paz e não em outras, né? E, sobretudo, os países que estão em conflito. Então, se começou no passado, né, na crise de Suez, numa possível eclosão que existiria muito mais com muito mais força, né, por parte de Israel e Egito, né, então, e aí o estancamento do conflito tem a ver com isso. No novo cenário, a gente tem geralmente um país, então um conflito intraestatal, e aí é sempre interessante buscar o histórico desse conflito, que por muitas vezes está associado com alguns, um ou dois, ou algum desses membros permanentes do Conselho de Segurança, ou, se não necessariamente relacionado, um país vizinho, um país limítrofe, né, ou aquele conflito intraestatal que gera fluxos migratórios irregulares, né, no qual esses refugiados chegam para países vizinhos, e aí começa a incomodar e desestabilizar a paz regional, né, de um parceiro, do membro permanente do Conselho de Segurança, ou simplesmente, e aí voltamos ao que foi a segunda pergunta, né, como um mecanismo do Conselho de Segurança para estancar o conflito mesmo. Então, eu diria que a gente tem contexto internacional, membros permanentes, política externa dos países participantes da operação de paz, mas aí já é como resultado da aprovação, e a natureza do conflito, o histórico desse conflito, do país onde se origina as animosidades e os países com os quais ele faz fronteira. Eu só queria complementar um pouquinho, respondendo a questão da Anaís e da Ju também, porque a Vanessa foi bem didática, já respondeu todas as questões pontualmente. Eu só queria reforçar a questão de onde a gente fala de componente militar mais robusto, né? Onde a gente coloca... Por que falar de mais robusto? Não, eu não estou necessariamente me referindo aqui ao número de tropas, apesar de que sim, é uma proporção maior. Mas o que a gente fala aqui é em relação ao uso da força, porque a partir de 2000, a partir dos anos pós-Brahimi, o que a gente vê é mandatos sendo aprovado para proteção de civis, muito mais, e mandatos que têm aquela autorização para utilizar a força na proteção do mandato. E aí vem na consecução, na execução do mandato, né? E aí vem os limites, como a gente determina os limites desse mandato. E essa é toda a questão que vai envolver o Conselho de Segurança, os países doadores de tropas, os países doadores que contribuem também com financiamento. Isso envolve, então, uma articulação da ONU e a capacidade da própria ONU de articular esses atores para compreender e interpretar os limites desse mandato, que normalmente vai ocorrer em campo, porque os desafios aparecem e o uso da força, às vezes, ele é necessário para preservação da operação, para preservação ou para proteção de civis, mas essa necessidade que é vista em campo não reflete o que pensa a cúpula, o que pensam os atores sentados no Conselho de Segurança ou os países doadores. E aí nós temos uma questão de como se organiza essa força. Me veio na cabeça uma entrevista que eu fiz com um observador sobre a missão no Timor-Leste, quando ela já estava no momento de transição para uma missão de suporte à paz. E nessa missão, o que a gente vê é o pessoal chegando, as tropas que estão envolvidas nessas operações, chegando do Afeganistão e do Iraque,
com uma lógica, e aí eu vou responder a questão da Anaís de guerra convencional e operações de paz, eles vêm com uma lógica e mobilizados por cabeças que lideraram aquelas operações no Afeganistão e no Iraque, com uma lógica de operação de guerra. Mas para fazer o quê? Para dar um sentido de policiamento e monitoramento de forças que estão contidas em determinados espaços. Então, assim, ou para, no caso da situação que ele estava descrevendo, capturar membro de um grupo opositor ao Estado naquele momento. Um último bastião da resistência no Timor-Leste, que foi responsável por alguns conflitos que tiveram lá em 2006, depois que a operação já estava se retirando. Mas, assim, é uma operação de força, realmente, de guerra, em um espaço de construção de paz, onde aquele que estava sendo visado era responsável por organizar um grupo de milicianos, um grupo pequeno de guerrilheiros que não tinham armas, estavam em cima da montanha montando a resistência. Eram atores políticos, muito mais do que qualquer outra coisa, lideranças dentro do processo de resistência, que não foram mobilizados no processo de paz. Mas a forma como eles foram abordados foi essa. Foi com aquela lógica que veio dos profissionais mobilizados de operações que, apesar de serem colocadas no rol de operações de suporte à paz da OTAN e da União Europeia, são operações muito mais militarizadas e com uso da força muito mais essencializado que as operações de paz das Nações Unidas. E essa é a grande diferença entre essas operações, que passa por aqueles 3 princípios que eu comentei no início. Mas isso eu quero deixar pontuado, sabe? O que é o componente militar mais robusto? É justamente pensar em como a força venha a ser utilizada para a execução do mandato. E passa a ser muito mais forte nesse momento. Isso. E complementando o que é o desdobramento da pergunta dela, né? E na opinião de vocês, qual é a diferença entre essas operações de paz e a guerra convencional em relação ao uso da força? Anaís, uma guerra convencional, ela não tem a lógica da força expressa. Né? Então, não existe nenhum mandato dizendo proteção de civis, talvez, não existe um possível constrangimento normativo para restrição do uso dessa força. Então, eu diria que numa guerra convencional, ela é usada de uma forma que realmente, ao final do processo, que exista um vitorioso, né, e que esse vitorioso vai utilizar da força de todas as medidas que ele for possível. É claro que com isso eu não quero rasgar, em forma alguma, as convenções de Genebra e o direito internacional humanitário. Nós sabemos que, de fato, existe. Né? Essas convenções, elas existem para também nortear um pouco e colocar um certo limite sobre esse fazer a guerra. Todavia, a gente sabe que também há uma série de violações, né, referente a isso. E, no meu entendimento, a diferença, ela está, então, de um ponto de vista bem didático, como a Camila mesmo colocou, né, as operações de paz, nós temos, então, grande parte delas sendo aprovadas por ONU, ampliando um pouco para outras organizações, Organização do Tratado do Atlântico Norte, União Africana, né, então, como exemplo de outras 2 organizações em caráter regional, mas que também tem mandatos de envio e aprovação de operações de paz, né? Então, as operações de paz presumem essa aprovação de uma organização internacional, que geralmente tem essa premissa mais alicerçada de proteção de civis, proteção de direitos humanos, mas é fato que a sua pergunta e a sua provocação, ela vem justamente a colocar isso, né? Qual seria a grande diferença entre operações de paz e guerra convencional, dado que a gente tem a atuação de diversas operações de paz, em específico aqui colocando no contexto da ONU, né, com um caráter um pouco mais robusto, né? Então, as regras de engajamento supostamente dão a direção de quando essa força ela deve ser utilizada, todavia, não existe uma padronização do que
desse treinamento que é feito para os diversos componentes, mas eu acredito que a doutrina militar aprendida no país de origem, ela é muito mais forte dentro do DNA, do ethos militar, de quem vai para uma operação de paz, que faz um ajuste sob a égide da ONU, né? Razão pela qual nós temos alguns contingentes que, por mais que eles sirvam à ONU, ainda assim, os chamados efeitos colaterais, né, existem, ou seja, determinados contingentes, eles são considerados por serem violentos, ou terem uma atuação violenta, né? Então, é um pouco em cima disso. Temos aqui uma pergunta do professor Rafael. Muito obrigado, professor Rafael, pela participação no debate. O que vocês pensam sobre a tensão entre o discurso pacifista dos ministérios das relações exteriores e o apoio na prática que os países dão às operações capítulo 7? Se tu quer começar, Vanessa? Já passou a bola para mim? Sim, é que eu estou participando do debate, mas também moderando. Aí eu pego um respiro e depois eu respondo. Então tá. Eu acho que essa questão a Ju também, a Juliana também pode contribuir, né? Para responder essa questão. Rafael, muito obrigada pela participação. Então, aqui realmente a questão é a interpretação desse mandato. Eu vejo as operações de paz como um mecanismo ainda, um instrumento muito importante de gestão dos conflitos, no momento em que é possível empreender essas operações e na hora que elas, assim, dentro das possibilidades dela, ou seja, é um instrumento limitado de intervenção, ele tem essa função de gestão, mas ele não tem essa prioridade, assim, a estabilização, as missões de estabilização, elas não são função das Nações Unidas. Normalmente, quando a gente fala de uma missão de estabilização, a gente está falando de intervenções por forças multinacionais, que estão sob o comando de alguma organização, mas não é sobre o comando das Nações Unidas. As Nações Unidas, quando a gente fala de uma operação de suporte à paz, elas podem até essas forças podem ser englobadas, as forças multinacionais podem ser englobadas por operações de paz, mas aí o mandato é de peacekeeping, é de manutenção da paz, e é a forma como as relações passam a ser geridas a partir daquele momento. Então, atualmente, o que eu vejo da atuação da ONU nesse sentido é cada vez mais restringir o seu mandato a essa capacidade de preservar essas condições mínimas de segurança. E nesse contexto de preservar as condições mínimas de segurança depois de um processo de estabilização, eu não vejo um paradoxo entre o discurso pacifista e o apoio a operações do capítulo 7. A questão operações capítulo 7 é meio complicado, a questão é que a ONU não atua no sentido de mobilizar componentes militares para realizar ou impor, de fato, a paz. Essas missões, elas vêm anterior ao mandato de suporte à paz. O apoio dos países, aí eu vejo o paradoxo, apoio dos países, as operações capítulo 7, os países que se regem por essa lógica de não intervenção, a operações capítulo 7, que daí essas operações de estabilização, aí sim eu vejo um paradoxo. E nesse sentido, eu acho que aí pesa o contexto específico daquela missão. E a forma como se faz premente ou não o uso da força. E daí também todos os aspectos de proporcionalidade, de respeito e não violação, de não fazer, de no harm, né? Não é? De não fazer dano, de não aumentar
o conflito em si, ou constituir uma força a mais dentro do conflito, aí entra todas essas questões. Uma das coisas que eu fiquei pensando a respeito da sua pergunta, Rafael, me veio à mente necessariamente alguns países tais como os discursos pacifistas, né, ou pelo menos quando a gente pensa em Brasil, né, mandar tropas internacionais somente para soluções pacíficas de controvérsias, e não é esse o contexto da Organização das Nações Unidas no que tange as operações de paz desde o suplemento de uma agenda para a paz, desde 1995, nas novas operações que foram aprovadas desde então. Eu acredito que para Brasil e Índia, né, Índia seria também um outro país bem interessante na sustentação de discursos pacifistas, mas os dois enviando tropas, né, para operações que não são capítulo 6, porque a ONU não tirando aquelas remanescentes do período da Guerra Fria, as novas aprovações não comportam mais isso, né, e do ponto de vista operacional, existe uma preocupação muito grande dos atores, em específico, eu estou falando de militares, né, quanto a questões constitucionais, e pensando no Brasil, do limite da sua atuação numa operação capítulo 7. Então, eu acho que essa é uma preocupação de cumprimento, de seguir regras, do que compete ao militar pensar. Agora, do ponto de vista dos discursos pacifistas dos Ministérios das Relações Exteriores e o mecanismo em si, que presume o uso da força, eu acho que muitos acabam enviando tropas para as operações de paz por interesses de política externa, em detrimento do seu discurso pacifista, né? E que vai se alicerçar, então, em interesses mais pragmáticos, de quais ganhos políticos e econômicos vai se ter a partir dessa participação, independente dela ser com uso da força, né? Eu acho que, em termos operacionais, existe uma adaptação, mas eu não acredito, pensando novamente em Brasil, né, e na sua forte atuação dentro da MINUSTAH, ou MINUSTAH, que ela não é completamente capítulo 6 em termos constitucionais, existe aí uma adaptação certamente, e destacando um outro país que talvez dentro da linha da pergunta que é suscitada pelo professor, o México, né, o México pode atuar internacionalmente, desde que seja em auxílio a países que sofreram desastres naturais, né? Tanto que teve um contingente de destacamento mexicano logo depois do terremoto de 2010 para o Haiti. Então, aí teve a participação. Então, talvez a gente possa dizer que, para o caso mexicano, em termos de política externa, eles são mais coerentes com o que sustentam em discurso, diretrizes constitucionais e a prática, que é não enviar, né, contingente, a não ser que seja para auxílio a países que passaram por desastres naturais. Então, acho que eu colocarei isso em perspectiva. Só um adeno, porque o Rafael fez um outro comentário aqui. Ele coloca, então o paradoxo está acontecendo com muita frequência, porque a maior parte das operações desde 93 soa capítulo 7, e na prática os países chamam a paz, e na prática enviam observadores militares para o staff de operações capítulo 7. Eu concordo, em gênero, número e grau, mas, e aí falando das missões onde o Brasil realmente atuou como capítulo 7, falando do Congo e do Haiti, né, dessas missões, é interessante que aí há um mandato de estabilização, mas são missões que vêm em decorrência de outras, de um processo histórico alargado de intervenção da comunidade internacional, de forças multinacionais, são missões que vêm também na esteira de intervenções de forças multinacionais, e aí, quando essas tropas passam a essas missões de estabilização, há, então, uma reinterpretação do mandato dessas operações. E eu acho que essa interpretação, ela não é tanto... Ela é feita por os atores em campo. Assim, não só
pelos atores em campo. Claro que tem um diálogo entre o que o Conselho de Segurança, o Conselho de Segurança das Nações Unidas e os países doadores concebem como importante, necessário naquele momento, qual a prioridade que eles atrelam a essa missão. Então, há uma vontade política para mobilizar força, há um interesse de que essa força seja mobilizada, e há em campo uma iniciativa nesse sentido. São países que lidam já com um contexto de violência que vinha de processos anteriores, e são países onde a violência ela já era um meio de resolução de conflitos muito antes da gente falar de um processo de paz. Então, assim, passa aí, e aí pegando a questão dos estudos para a paz, que eu acho tão importante a gente sempre frisar nesse estudo, passa aí por uma compreensão dos mecanismos que a própria sociedade já internalizava como capazes de resolver aqueles conflitos. E a violência, tanto pelos atores que estão intervindo, quanto pelos atores locais, era um mecanismo de resolução. Então, assim, há ali um contexto de guerra. Pelo menos no Congo, em específico, há ali um contexto de guerra. Na questão do Haiti, aí a coisa já fica mais complexa, porque há um entendimento das forças em campo de como se percebe aqueles atores. E há um entendimento que vem aí moldado por outras práticas, eu acho, também dos próprios atores militares nesse contexto. Então, assim, realmente existe esse paradoxo, e eu acho que a forma como a operação evolui em campo e responde ao contexto, ela é muito pautada por esse contexto já, não só um contexto que atravessa todos os níveis, né, o internacional, regional, nacional e local, mas é um contexto que está mapeado por essas distintas formas de perceber como se constrói paz, qual é o tipo de paz que precisa ser construída naquele momento, e qual é o mecanismo que pauta essa resolução e essa construção de paz. E para duas operações, a gente vê claramente a violência como um mecanismo, a violência tanto dos atores que intervêm quanto dos atores locais para a gestão daquele conflito. Então, assim, aí é realmente muito complexo a gente falar como o que pautou a interpretação daquele mandato, mas eu acho que pesa aí a questão de como os atores envolvidos interpretaram esses mandatos. Bem, eu vou justamente aqui promover o encerramento do nosso debate. Ele foi proposto com 1 hora de exposição, 30 minutos, alcançando o máximo do teto de todos os debates. Então, eu deixei no chat ao lado direito o link direto da página do YouTube do PSEX, né, a rede de pesquisa em conflitos, paz e estudos críticos de segurança. Eu posso ter invertido a lógica e a ordem. Vocês podem se inscrever no canal, receber as notificações. O propósito é fazer debates acadêmicos e de diversas naturezas. Foi iniciado com um livro. Registro, naturalmente, o agradecimento aos organizadores do livro, Marcos Allan, Roberta Maschietto e o Paulo Kuhlmann, pela oportunidade de promover esse webinar, que é a primeira vez, né, de participação, de divulgação de um capítulo de livro por meio de um Google Meet, e depois disponibilizado para YouTube com uma função pública de difusão científica, que nós todos somos muito gratos, né, por ter essa oportunidade. Também como integrante da rede de pesquisa e paz, tal como a Camila, tal como a Juliana, eu agradeço todos vocês que participaram desse debate, nesse formato bem inovador e apropriado aos nossos tempos. Faço o convite para aqueles que queiram contribuir com textos, que queiram participar da rede, e assim que essa fase da pandemia passar, caso se mantenha como norte para o ano que vem, é muito provável que haja um encontro brasileiro de estudos de paz, no qual, se possível, a gente possa se ver presencialmente e enriquecer ainda mais
né? Não só esse debate de operações de paz, mas as outras múltiplas vertentes que é possível dentro de relações internacionais, ciência política, sociologia, na área de comunicação, artes. O grupo ele é bem diverso, plural, amplo, abarca juristas, abarca uma série de profissionais e acadêmicos interessados. Então, de novo, agradecendo ao público, agradecendo como integrante da rede e aos organizadores por ceder o espaço. E aí eu cedo para a Juliana fazer, né, as palavras aí finais também. Não só complementando, porque tu já falou quase tudo, só assim, agregando que o blog da rede, o site da rede, ele tem um espaço de blog que é para acolher os textos que vocês queiram enviar, então está sempre disponível aí. E eu gostaria de deixar aqui um agradecimento enorme para a Juliana, que participou e movimentou esse debate com a gente, ela que é uma grande especialista no tema e assim, aceitou esse convite de última hora para participar. Agradeço muito, muito mesmo a participação e espero que a gente possa continuar movimentando outros debates nesse sentido, né? Obrigada, gente. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Camila e Vanessa, pelo convite. Fico à disposição. Fiquei muito contente de participar aqui dessa mesa virtual, né, mesmo que seja virtual. Obrigada aí ao pessoal que mandou as perguntas e fico à disposição aí de vocês. Parabéns pelo capítulo. Obrigada. Ok, gente, muito obrigada e se cuidem. Gente, tchau. Obrigada, se cuidem. #fique em casa.